Gravando. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de formais. Lembrando que as aulas estarão sempre no mudo. E eu vou pedir sempre para vocês assistirem às aulas que foram gravadas na sala do semestre anterior. Então está tudo no mudo também. Não deixem de assistir aquelas aulas e também as nossas gravações, caso tenha alguma dúvida no nosso conteúdo. Certo? Na aula de hoje, vamos começar a aula de hoje vendo transformação de gramática livre de contexto em autômatos a pilha. A gente viu a teoria na aula passada, fizemos uma questão no finalzinho da aula. Hoje eu trouxe questões que caíram em provas de 3 semestres anteriores e vamos resolver aqui. Vocês vão ver que a forma de conversão de gramática livre de contexto em autômato a pilha é bem simples, certo? E não tem nenhum mistério, não tem nenhuma exceção, né? A regra é bem direta, bem objetiva. E vamos fazer essas 3 questões que caíram em prova. E aí, se tiver alguma dúvida aí durante as questões, vocês perguntam aí pelo chat ou aqui pelo microfone mesmo, ok? Vamos lá. Deixa eu fazer o share aqui. Pronto. Temos aqui a primeira questão, a gramática livre de contexto. Nós vamos começar o algoritmo de conversão de gramáticas em autômatos a pilha. Se estiver cortando, pessoal, por favor, avisem, viu? Deixa eu falando não, viu? Se estiver cortando, peço que avisem. Não, tá perfeito. Não, dá para enxergar tudo. Muito bem. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter a gramática na forma normal de Greibert. Primeira coisa que eu tenho que fazer é converter a gramática na forma normal de Greibert, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou acrescentar para cada elemento do alfabeto uma variável. Como aqui eu tenho 2 elementos do alfabeto, né, 0 e 1, então vou acrescentar aqui o D e o E. O D e o E, o D por conta do 0 e o E por conta do 1. Então, nós temos aí 2 variáveis novas, porque são 2 elementos do alfabeto. Muito bem. Aqui na função, o que eu vou fazer? Se o primeiro elemento for alfabeto, eu não vou substituir pela letra que eu declarei, certo? Os demais todos serão substituídos. Então, vamos ver aqui, ó. Desse lado da união, o primeiro elemento é um alfabeto, 0. Esse 0 eu não vou substituir os demais. O 1 vai virar E, o 0 vira D, o 1 vai virar E. Aqui, ó, 1, o 1 fica, que é o primeiro, aí o 0 vira D, o 0 vira D e o 1 vira E. Aqui um B, o primeiro é alfabeto, ele fica, os demais eu troco. Como não tem outros elementos do alfabeto, então deixa assim mesmo. Aqui no A, eu tenho 1 e 0. O 1 é o primeiro, eu não troco. O 0 eu troco pela letra D. O A, que é o primeiro, ele não é alfabeto, certo? Ele é uma variável. Então, eu vou trocar todos eles. Aqui 0 vai virar D e 1 vai virar E. Aqui o primeiro é alfabeto, eu não vou trocar ele. Vou trocar os demais. O 0 virando D, 1 virando E, 0 virando D. Aqui o primeiro é 0, certo? Não tem mais, mas ele é o primeiro, não vou trocar. Aqui no B, o primeiro é uma variável eu não troco, troco os demais. O 1 vira E, o 1 vira E. O 0 vira D, 0 virando D. Aqui o primeiro 1 eu não troco, D vira 1 virando E, 0 virando D. Aqui 0, o primeiro eu não troco, 1 virando E e 0 virando D. Aqui eu tenho C, 0 e 1, o 0 é o primeiro, fica, o 1 eu troco por E. Aí eu boto que D é igual a 0 e E é igual a 1. Tá claro isso? Ok? Ok. Muito bem. Então vamos incluir agora aqui os elementos. Esses elementos são sempre constantes, são estáticos, né? Estados Q0, Q1 e Q2, sempre Q0 e Q1 e Q2. Né? Não preciso de mais nenhum estado nesse tipo de conversão. O alfabeto é o mesmo da gramática, no caso aqui é 0 e 1. O estado inicial sempre o Q0, o estado final sempre o Q2, isso aqui é fixo, não se altera, certo? Alfabeto de pilha é o Z e as variáveis da gramática, que no caso é o S, o A, o B, o C, o D e o E. Todas as variáveis da gramática. Lembrando que essa gramática aqui ela não existe mais. Essa aqui está fora. Tudo agora é baseado nessa gramática aqui. Essa, na forma normal de Greibert, é a nossa referência para todo o autômato a pilha. Aquela primeira lá você pode esquecer.
Como é que se soletra Graved? É tipo, como se escreve? Para falar a verdade, eu não me lembro. Hum. Eu coloquei Graved É um nome aqui. estranho mesmo, mas na apostila tem escrito direitinho, mas eu não me lembro como é que escreve, não. Ok. Ok. E o Z0 sempre Z, né? Aqui também é estático, sempre Z. Aí eu tenho que. Aí, bom, ali na primeira linha é uma regra estática também, certo? Q0Z, Q0Z, lendo vazio, Q1, SZ. Sempre eu boto isso. É a fórmula, é a regra. Eu boto isso aqui sempre, certo? Não tem nenhuma motivação, não tem nada que dependa da gramática. Qualquer gramática vai começar sempre assim, sempre assim. Ok? Aí, opa, peraí, que parece que aqui. Beleza. Aí a partir daqui eu boto ó, Q1S, e aqui é a gramática, né? Você vê aqui pela ordem, ó, eu tenho S, A, B, C, D e E. S, A, B, C, D e E. Então, Q1S, Q1A, Q1B, Q1C, Q1D, Q1E. Certo? Pela ordem da gramática, a mesma ordem aqui. Q1S. Aí vamos lá para o S. Certo? Olhando direitinho aqui o S. Essa primeira parte aqui, ó, ele começa com zero. Então, Q1S lendo zero. Aí eu vou botar isso aqui, ó, EDSE. Então, Q1S, nessa linha, Q1S, lendo zero, Q1, EDSE. Ok? Cuidado para não esquecer do Q1, viu? O Q1 é obrigatório colocar esse Q1 aqui. Muita gente na prova esquece do Q1. Não façam isso. Não pode esquecer do Q1. Então, Q1 é DSE. Ok? Aqui, ó, a outra. Aqui, ó, lendo 1, DADE. Certo? Lendo 1. Aí eu boto Q1, DADE. Nunca vou esquecer do Q1. E aqui também, na outra situação, do outro lado da união, aqui, ó, 1B. Então, vou botar aqui barra Q1B. Certo? Que é lendo 1 também, no S. Então, lendo 1, Q1B. Tá claro isso aqui, pessoal? Uhum. Ok. Estamos em A, Q1A, eu venho para cá, ó. Aqui o primeiro é lendo 1, eu tenho DB. Então, lendo 1, Q1, DB. Lendo vazio, esse segundo aqui, ó, ele não tem alfabeto, né? Quando ele não tem alfabeto, a gente considera sempre o vazio. Então, ADE. ADE. Então, Q1, ADE. Opa, ADE. De... Professor, Oi. ali no Q1S, lendo zero, você colocou uma vírgula. Nos outros você não coloca vírgula, por quê? Tanto faz. Tanto Ah, faz. Tanto faz. Então significa que eu apaguei a vírgula à toa. Não tô fazendo isso. Tanto faz. É, Q1, Q1, além do zero, Q1A, estou no A ainda, além do zero, fica DED. DED. Então, lendo zero, Q1, DED. Ok? E lendo zero, aqui também outro zero, ó, lendo zero, como não tem nada aqui depois dele, a gente considera o vazio, né? Então, aqui no zero, boto barra, Q1, vazio. Vou botar aqui o símbolo de vazio nesta posição aqui. Ok. Certo? Alguma pergunta aí, pessoal? Não? Muito bem. Então vamos ao B. Q1B, a primeira situação aqui é vazio, ó. Não tem nada, né? Não tem alfabeto, então é vazio. Aí eu venho, ó. Então Q1B, lendo vazio, Q1 BEDCD. Como não tenho dois, eu vou apagar isso aqui, porque senão vai confundir, né? Deixa eu excluir essa coluna aqui. Pronto. Porque o alfabeto é 0 e 1 só, então essa coluna do 2 não existe. Muito bem. Aqui eu tenho. Opa, alguém perguntou alguma coisa no chat aqui. Cadê o chat?
Ah, só uma risadinha. Muito bem. Então, no B aqui, lendo 1, né? Aqui eu tenho 1, vai ficar SCD. Então aqui, Q1B lendo 1, Q1 SCD. Depois eu tenho vazio, um vazio, então é vazio, vazio. Então Q1B lendo vazio, barra, e Q1 vazio. Opa. Q1, símbolo de vazio. Muito bem. E aqui eu tenho outro ainda no B, né? Embaixo, ainda faz parte do B. Lendo 0, o primeiro elemento é 0, fica Q1, B é D. Então, lendo 0, Q1, B é D. Reforçando para não esquecer de colocar o Q1, porque é sempre obrigatório botar aqui o estado para onde eu vou. No caso, fica permanecer em Q1. Aqui no C, C igual a 0 é, né? Então, Q1C lendo 0, Q1 é. Aqui no D só tem 0, então Q1D lendo 0, Q1 vazio, Q1 vazio, vazio, vazio. Q1 é igual a 1, né? Então Q1 vazio também não é. Pronto. Aí eu concluí a gramática, vou aplicar a última linha, que é a linha da regra. Aí é fixo para qualquer gramática. Que é botar Q1 Z, lendo vazio, Q2 vazio. Pronto. Já tenho aí meu automatoapilha baseado na gramática. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Só porque havia modificado para Q2 no final, do tipo, por que o exercício foi funcional apenas com Q1 e o Q2 só foi para o final? Não, faz parte da regra da conversão de gramática automatoapilha eu trabalhar apenas com Q1, certo? O Q0 para ser o estado inicial, o Q2 para ser o estado final, e o Q1 vai operar todos os elementos da pilha. Então o Q0 só aparece na primeira linha, onde eu vou empilhar o S, lendo vazio vai para o estado Q1, e na última linha vai aparecer o Q2, Q1Z, isso é fixo da regra, independe da gramática. Uhum. Ok? Entendi agora. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então vou fazer... Opa, tem alguém no... Não, muito bem. O pessoal do chat aqui está dizendo que não tem dúvidas. Muito bem. Respondo porque eu gosto de ouvir vocês, né? Vocês não estão vendo, você não ficar ouvindo também, ou pelo menos lendo no chat. Aí para mim aqui é complicado. Eu gosto de ver os alunos. Oxi. Apareceu uma linha aqui, agora quebrou meu negocinho aqui. Excluir linha. Oxe, eu tinha feito tudo bonitinho. Agora não está mais bonitinho, agora está. Pronto. Então, essa questão aqui é uma questão que caiu em prova, certo? A questão caiu na segunda avaliação. Então, na verdade, todas as questões que eu vou mostrar hoje são questões de prova, certo? Uhum. Vamos lá. Aqui mais uma questão de prova, de conversão. Está aqui a gramática liberta de seu contexto, livre de contexto. E vamos fazer de novo. A primeira coisa que eu faço, converter a gramática na forma normal de Grabet. Então, vamos lá. Copiar ela aqui do lado, para vocês continuarem com a gramática original. Nesse caso, o alfabeto é 0, 1 e 2. São 3 elementos no alfabeto. Ou seja, eu vou incluir aqui 3 novas variáveis. O D, o E e o F. Certo? São uma para cada elemento do alfabeto. O D por causa do 0, o E por causa do 1 e o F por causa do 2. Ok? Então vamos lá. Aqui no 0 eu tenho, aqui no S eu tenho 0. A primeira eu não vou trocar, né? Aí eu tenho aqui 0 vira D, o 1 vira E, o 2 vira F. 2 vira F e aqui o 1 vira E também. Ok? Muito bom. Desse lado aqui, o primeiro 0 eu não altero, né? Ele é o primeiro elemento, eu nunca altero o primeiro elemento. Eu tenho aqui 0, então D, e o 1 vira E. Aqui no A, eu tenho 0, 0, B, então o primeiro 0 fica, o segundo vira D.
Aqui o 2 é só 2, é o primeiro, né? Ele não tem outro, não vou trocar ninguém. Aqui o primeiro é variável, então vou trocar todo mundo. No caso, o 0 que vira D e o 1 que vira E. E aqui o primeiro é alfabeto, né? Eu não vou trocar os demais. O 2 vira F, o 1 vira E e o 2 vira F. Aqui no B, aqui eu vou ter F, F, D. Aqui eu vou ter 1, deixo 1, E, 2, F. Vazio, aqui deixo 2, que é o primeiro. O 1 vira E, o 0 vira D. Aqui o 0 é o primeiro, fica. O 1 vira E, o 2 vira F e o 0 vira D. E aqui o C, 0, 1, só vou trocar esse 1 aqui, né? Vai virar E. Aí eu boto que E igual a 0, aliás, perdão, D, né? D igual a 0, o E igual a 1 e o F igual a 2. Alguma pergunta aqui, pessoal? Alguma dúvida aqui? Não. Muito bem. Beleza. Então, os estados fixos, né? Q0, Q1 e Q2, sempre. Isso aqui não depende da gramática. O alfabeto é o mesmo da gramática, então 0, 1 e 2. Estado inicial sempre o Q0. Estado final sempre o Q2. Alfabeto de pilha é Z e as variáveis da gramática. Então, S, A, B, C, D, E e F. E Z0 sempre, sempre, sempre o Z. Aí vindo para cá, a primeira linha é estática, né? Q0, Z, lendo vazio, Q1, S, Z. Isso aqui não depende da gramática, ele é fixo, ele é da regra, certo? Eu tenho que botar isso aqui de qualquer forma. Muito bem, aí a partir de agora vai pela ordem da gramática, né? Pela gramática lá, eu tenho o que aqui? S, A, B, C, D, E e F. Já posso incluir aqui. Q1S, Q1A, Q1B, Q1C, Q1D, Q1E, Q1F, que são pela ordem da gramática as variáveis que estão lá. Aí eu vou lá, ó, aqui no S. No S eu tenho duas referências, né, dois lados da união, todos eles começando com 0. Então, todos vão estar na posição 0, na coluna do 0. Então, Q1S lendo 0, Q1 DF SE, ou Q1 ADE. ADE. Certo? Deixa eu puxar aqui para cá para ficar bonitinho. Pronto. Na linha do A eu tenho, o primeiro começa com 0, então aqui na coluna do 0, Q1DB. O segundo é 2, começa com 2, não tem nada, então Q1 vazio, certo? Q1 vazio. O terceiro elemento ali da união é ADE, não tem alfabeto, então é vazio. Q1 ADE. E o próximo elemento é 1, começa com 1, então vai para a coluna do 1, Q1 FEF. FEF. Certo? Na linha do B, o primeiro não tem alfabeto, então ele é vazio. Vai ficar Q1 PFFD, BFFD. O segundo elemento começa com 1, então vai para a coluna do 1 aqui. Q1 ECF. SCF. O outro é vazio, então aqui vem para a coluna do vazio mesmo, certo? Então, ou união vazio, aqui no Q1. Depois do vazio eu tenho um que começa com 2, então vou para a coluna do 2, Q1 CED. CED. Depois eu tenho um que começa com 0, que é o EFD, então Q1 EFD. EFD. E depois um S, que não tem nada, não tem nenhum alfabeto, então vem para cá também no vazio, na coluna do vazio, Q1S. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para ficar bonitinho. Pronto. Na linha do C eu tenho 0E, então começando com 0, Q1E. E na linha do 1, né, tem um ali, depois união 1, não tem nada, então Q1 vazio. Aí eu tenho D é 0, D igual a 0. Na coluna 0 eu boto Q1 vazio. Aí Q1E tem 1, Q1 vazio. No F tem 2, na coluna 2 Q1 vazio.
Aí eu concluí a gramática, depois vou incluir aquela linha final que é obrigatória e não depende da gramática, né? Que é Q1Z, lendo vazio, Q2 vazio. Essa linha estática faz parte da regra. Eu não estou conseguindo enxergar o resto. Hã? Tipo, poderia deixar um pouco? Eu não estou conseguindo enxergar o resto, onde você digitou. Ah, deixa eu subir aqui. Melhorou? Isso, perfeito. Uhum. Ah, muito bem. Melhorou. Lembrando que daqui a pouco vai cair a ligação, né? Por causa daquele tempo do Zoom. E aí vocês voltam para o WhatsApp para eu botar outro link lá para outra reunião, certo? Para quem não... Uhum. Né? Daqui a pouco vai cair, daqui 10 minutos. Deu aviso aqui. Muito bem. Concluir a questão. Tem alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma coisa? Não? Não. Muito bem. Pessoal aqui no chat respondendo. Obrigado a quem respondeu. Então, vamos fazer mais uma questão para fixar esse conteúdo. Quero esse conteúdo bem fixado. Certo? Não quero ninguém errando isso aqui na prova, porque isso é muito fácil. Essa questão é a questão mais fácil da prova. Certo? Então, quero vocês sabendo bem essa questão. Lembrem que aqui são questões de prova, então você vai ver que não tem nenhuma dificuldade. As regras são sempre as mesmas. Vamos lá. Mais uma questão. Gramática livre de contexto. Vamos primeiramente converter ela na forma normal de Gradient. Vou copiar aqui. Certo? Então, são 3 elementos, né? 0, 1 e 2 no alfabeto. Então, vou acrescentar 3 variáveis. No caso, o C, o D e o E. O C por causa do 0, o D por causa do 1 e o E por causa do 2. Ok? Uhum. Muito bem. Aí, substituindo aqui, ó, o S vira um S1, né? O primeiro é alfabeto, eu não troco. Vou trocar esse 1 aqui por D. Aqui eu tenho 0 a 0. Só o 0 eu troco por C. Aqui eu tenho A00, aqui eu tenho 00B, o primeiro eu não troco, o segundo vira C aqui. Aqui eu tenho 2, está sozinho, não mexo nele. Aqui eu tenho A01, então 01 aqui vai virar CD, então CD. Aí eu tenho aqui, ó, vazio B220. Vou trocar todos, então fica EEC 220. Aqui no outro eu tenho 1, aí esse 1 aqui vai virar D, e esse 2 vira E. Aqui eu tenho 2, o 2 fica C10. Então, DC. Aqui eu tenho 0, fica, o 1 vira D, o 2 vira E, o 0 vira C, e o S está sozinho. Aí eu vou incluir que C é igual a 0, que D é igual a 1 e que E é igual a 2. Ok? Aí eu vou preencher isso aqui, que é sempre estático, né? Q0, Q1 e Q2. O alfabeto 0, 1 e 2, que é o mesmo da gramática. Estado inicial é o Q0, estado final é sempre o Q2. Alfabeto de pilha Z e as variáveis da gramática. Então, S, A, B, C, D e E. E o Z0 é a letra Z. Muito bem. Forma normal de Gradient. Aí, ó, quem perguntou como é que escreve Gradient, está aqui, o nosso colega compartilhou no chat. Aí, como é que escreve Gradient. Muito obrigado, Diego Moreno. Muito bem. Vamos ver aqui, então, a gramática. Eu começo com a linha obrigatória de qualquer transformação. Q0Z, lendo vazio, Q1SZ. Certo? Essa é estática, eu boto sempre, não depende da gramática. Agora eu vou para a gramática, pela ordem que tem lá, Q1S, Q1A, Q1B, Q1C, Q1D, Q1E, só. Pronto. Aí pela ordem da gramática, certo? Aí, ó, no S eu tenho uma primeira linha que começa em 1, então vou para a coluna 1, Q1SD. E a segunda linha começa com 0, vou para a coluna 0, Q1AC. Depois eu vou ter, na linha do A, eu tenho a primeira que começa com 0, então Q1CB. A segunda começa com 2, Q1 vazio, porque ele não tem elementos lá de variáveis. E a terceira que começa com a variável, então é vazio, Q1
ACD. ACD. Ok? Aí no B. No B começa com vazio, né? Ali sem alfabeto. Então, Q1, B, E, E, C. Depois, na coluna 1, eu vou ter Q1, D, Q1, D, C, E. Aí eu tenho um vazio, vem para cá. Q1 vazio mesmo, vazio. Na coluna do vazio vai o vazio. E na outra começa com 2, vou na coluna 2, Q1, CDC. Embaixo eu tenho ali ainda, na linha do B, na coluna 0, DEC, então Q1, DEC. E eu tenho ainda outro na coluna do vazio, o Q1S, certo? Q1S na coluna do vazio, já que ele não tem variáveis, não tem alfabetos aqui, certo? Aí no C eu tenho, ele tem um C igual a 0, 0 na coluna 0, Q1 vazio. D igual a 1 na coluna 1, Q1 vazio. E Q1E, lendo 2, Q1 vazio. Concluída a gramática, eu boto aquela linha obrigatória final sempre, que é Q1Z, lendo vazio, Q2 vazio. Concluir essa questão. Lembrando, pessoal, muita gente na prova erra o esquecimento do Q1. Ele faz tudo certinho, mas não coloca os Q1s aqui na área da tabela. Ele esquece de botar os Q1s aqui. É obrigatório, tem que botar o Q1, certo? Se botar só as letras das variáveis, não funciona, está errado, certo? Então, eu peço realmente que vocês sempre não esqueçam do Q1. O aviso é esse. O resto é bem tranquilo. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida nessa questão, em alguma questão? Ou na conversão de gramática, livre de contexto, alguma coisa, pessoal? Uma pergunta? Não. Opa, estão respondendo aqui no chat. Não, opa, mais um. Muito bem. Então, pessoal, eu acho que eu não vou fazer mais questões, né? Quem quiser mais questões também, tem lá no site aquelas filmadas lá da sala, né? Também questões diferentes, peço que vocês assistam também. E eu gostaria agora de começar o nosso mais um assunto novo, as máquinas de Turing, certo? Mas como a reunião aqui está com 2 minutos só para terminar, eu vou encerrar essa e vamos começar uma nova reunião já. Eu já vou falar sobre máquina de Turing. Alguma pergunta mais? Alguma coisa? Enquanto não. Muito bem. Então, ó, esse documento que eu escrevi aqui, não precisa anotar não, que eu vou colocar também esse arquivo do Word lá no Moodle, como eu sempre faço, certo? Assim que eu vou upar também essa aula lá, ok? Então vai estar tudo no Moodle, então não precisa copiar não, certo? Esse arquivo aqui também vai estar lá. Deixa eu salvar aqui, eu estou salvando, ó. Salvando, pronto. Ok? Então, vou desligar aqui a reunião e até daqui a pouquinho, vou colocar lá o link da reunião nova para a gente ver o nosso assunto novo. Valeu, pessoal. Até daqui a alguns segundos. Valeu, valeu. Valeu. Valeu.